paz do Senhor, seminaristas, estudantes do curso de formação e crescimento na fé, promovido aí pela Igreja Ministério Fé e Família, na pessoa do nosso amigo pastor Luiz. Deus abençoe o senhor e toda a sua casa, sua família, seu ministério, todos aqueles que estão sob a vossa responsabilidade. Deus abençoe de forma poderosa. Nós estamos aqui na condição de professor. Eu sou o pastor Elidiano Ribeiro, estou como professor desta disciplina apologética e dentro deste conteúdo nós estaremos fazendo algumas abordagens que são pertinentes, que são necessárias, que são relevantes para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento ministerial. E, portanto, nós precisamos continuar nos estudos. Deixo aqui a minha palavra de gratidão a Deus por todos aqueles que estão matriculados neste ministério, neste seminário, todos aqueles que estão matriculados neste curso de formação e crescimento na fé. Deus abençoe todos de uma forma poderosa. Todos aqueles que começaram, que concluam com êxito, para que possam dar respostas necessárias quando forem interrogados e questionados a respeito da sua fé. Então, nós estamos aqui para trazer uma contribuição da parte de Deus dentro daquilo que nos foi proposto pela coordenação. Quero aqui também externar minha gratidão a Deus pela vida da irmã Gláucia, professora Gláucia, e também toda a equipe de coordenação deste curso de formação e crescimento na fé. Pois bem, dentro desse conteúdo aqui, nós temos algumas abordagens. Hoje nós estaremos apresentando aqui os capítulos 1 e 2 e também aspectos introdutórios. O capítulo 1, que é a análise do texto de Pedro, onde ele escreve na primeira epístola, capítulo 3, versículos 15 e 16. E o capítulo 2, conhecendo a apologética cristã. Conhecendo a apologética cristã. O termo apologética, a palavra apologética é apologia, que significa defesa. Então, a apologética cristã é a defesa da nossa fé cristã, a defesa em relação ao cristianismo, as propostas doutrinárias que nós cremos e temos como verdade para aplicação à nossa vida. Então, a apologética nós estaremos estudando hoje os dois capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. Como disse, análise do texto de Pedro, capítulo 1, e conhecendo a apologética cristã. Evidentemente que nós estaremos trazendo algumas abordagens que são necessárias, são extra livro que os senhores, senhoritas e senhoras têm em mãos, conteúdos que não tem no vosso livro, mas são relevantes e são necessários e, de certa forma, é um contributo aí para que possamos agregar valor ao que nós temos em mãos. Então, diante disso, nós vamos tratar da apologética. Eu gostaria de fazer aqui a apresentação de alguns aspectos da apologética cristã, considerando aqui a sua importância, apologética cristã, considerando a sua importância. Dentro desse valor, dentro desta importância da apologética cristã, nós estaremos aqui apresentando os objetivos, estaremos apresentando a definição, estaremos também disponibilizando argumentos sobre a interdisciplinaridade e a transversalidade. Objetivos, definição, interdisciplinaridade e transversalidade. Então, guarde isso aí, que nós vamos caminhar, nós vamos dar alguns passos nessa direção. Os objetivos, as definições, a interdisciplinaridade e a transversalidade. Nós vamos compreender o que são esses aspectos, o que são essas questões, o que isso tem a ver com a nossa
formação, com o nosso estudo, com a nosso aprendizado, e por assim nós vamos seguindo. Os objetivos dentro do conteúdo proposto, os objetivos são aí, primeiro, fortalecimento da própria fé. Esse é um dos objetivos aí, elencado em nosso conteúdo. Fortalecimento da própria fé. O segundo é fortalecimento da fé do próximo, ou seja, aquele irmão que está perto de nós. Um terceiro objetivo aí nós podemos separar e observar é romper com as barreiras intelectuais dos descrentes, rompimento das barreiras intelectuais dos descrentes. E depois, em conjunto, todos nós promovendo o fortalecimento de todos, para que nós consigamos caminhar e trafegar juntos na direção do caminho da vida eterna, na direção da eternidade com Cristo. Então, a apologética, ela traz esses objetivos. Isso é o que está proposto no nosso conteúdo. A definição, como nós já pontuamos aí em relação às definições. Quanto à questão do objetivo, também eu poderia agregar algum conteúdo e dizer que um dos objetivos da apologética é ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a respeito das questões doutrinárias, a fim de que haja o fortalecimento daqueles que professam a sua fé cristã. Ensinar, até porque Jesus, na sua proposta inicial, Mateus capítulo 4, versículo 23, diz: e percorria toda a Galileia, ensinando-os nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a primeira ação ministerial de Jesus foi ensinar. Então, a apologética, ela preconiza o ensino das doutrinas sagradas, a fim de que, por meio deste ensino e aprendizado, haja capacidade de promover o crescimento e defender-se de ataques que possam vir de várias partes, que nós também elencaremos neste conteúdo aqui. Ensinar é uma das questões objetivas da apologética. Segundo, também é rejeitar, ensinar aquilo que é doutrinariamente correto. Uma vez interiorizando, internalizando estes ensinos do que é doutrinariamente correto, a pessoa agora terá a capacidade de rejeitar. Rejeitar o quê? Aquilo que não serve. E o que não serve, o que não é correto, o que não é salutar, o que não é verdade, só será rejeitado quando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é salutar, for preliminarmente ensinado. É impossível que haja ensino, que haja rejeição de algo, se não há parâmetros de comparação. Quando você conhece o que é bom, logo se rejeita o que é mal. Por quê? Porque rejeitando o que não é saudável, você só é capaz de rejeitar o que não é saudável, quando você já conhece o que é saudável. Então, o parâmetro de comparação é: o ensino chegou. Então, eu criei um parâmetro de comparação, um ponto de referência. Criando este ponto de referência, logo, quando me apresentar doutrinas falsas, o ponto de referência meu já foi estabelecido, a doutrina sã. Então, quando a sã doutrina é estabelecida por meio da apologética, logo, este ensinamento sadio, ele é colocado em evidência. E quando vem outros ensinamentos que não são comparados, quando comparados a estes, não são convergentes com aquilo que Jesus já me ensinou, então eu rejeito. E essa rejeição também é produto da apologética. Ela me instrui e me resguarda na fundamentação, tanto quanto ela promove em mim a capacidade de rejeição daquilo que não é da parte de Deus. Então, este é um ponto. E o terceiro ponto é o encorajamento. Agora, eu já aprendi, já rejeitei. O que é que eu vou fazer agora? Criar coragem. Coragem para quê? Coragem para levantar a bandeira da minha fé,
apresentar as propostas fundamentais das questões doutrinárias e me basear profundamente dentro daquilo que é o meu ponto de referência. Então, ensinar, encorajar, ensinar, rejeitar e encorajar. Ensinar, rejeitar e encorajar. Ensinar a sã doutrina, por meio da sã doutrina ensinada, cria o ponto de referência. O ponto de referência vai me fazer rejeitar aquilo que não é doutrinariamente correto, e esta rejeição vai também, a partir de então, me encorajar ao quê? A não ceder às investidas daqueles que estão tentando, por meio das suas propostas, minar a nossa ação cristã enquanto pessoas pautadas dentro da verdade bíblica e cristocêntrica. Então, esses são objetivos. Diante disso, do ensinamento, rejeição e encorajamento, aí está a consolidação de uma igreja local. E aí, consolidação de uma igreja local. Em aplicação aos senhores, senhoras e senhoritas do Ministério Fé e Família, esta tríplice função e objetivos da apologética aqui promoverá nos senhores e nas senhoras a capacidade de aprendizado, de rejeição daquilo que não é correto e encorajamento para manter a sua vida ativa, atuante e cada vez mais prosperando dentro das propostas cristãs defendidas pela vossa instituição, dentro daquilo que é biblicamente correto e aplicável. Então, aí está uma consolidação da igreja local. O Ministério Fé e Família e tantos outros ministérios que aplicam esses objetivos da apologética à sua prática e à sua vida diária, evidentemente que todos se consolidarão como uma igreja local. Significa que os fundamentos já não serão mais ruídos pelos ventos de doutrinas e tempestades que passem por meio de cada um de nós. Então, permanecemos aí. A definição, já disse, é defesa. Agora, defender de quem? Aí eu separei aqui 3 grupos que nós precisamos, por meio da apologética, nos defender, que é apologética, é apologia, que significa defesa, que é defesa da fé. Então, esta defesa, ela tem também 3 aspectos, defender de 3 grupos. Primeiro grupo aqui separei, o grupo dos ateus. Primeiro grupo dos ateus. O ateísmo prega e nega, na realidade, a existência de qualquer divindade, qualquer ser que possa se apresentar como Deus e qualquer ser espiritual aí. O ateísmo, ele nega essa existência. E nós vamos, por meio da apologética, nos defender de quê? Primeiro, dos ateus. Ou seja, do ateísmo. A crença na não existência de um ser divino, ser supremo, superior a tudo e a todos, e também as questões espirituais. A outra classe que precisamos nos defender são dos críticos. Os críticos são esse grupo de pessoas que muitas vezes estão entre nós, e dentro destes grupos estão aqueles que tentam desconstruir por meio de seus ensinos e suas aplicações e explicações, tentando desconstruir as verdades bíblicas, aquilo que é doutrinariamente correto. Isso tem em várias partes aí, em várias denominações e instituições cristãs, evangélicas, tem esse grupo de pessoas que ficam tentando desconstruir, pessoas que ficam querendo descobrir o que a Bíblia nunca falou. E isto, de certa forma, termina gerando um desconforto. As pessoas querem descobrir o que a Bíblia nunca revelou. Uns querem saber qual foi o sinal que Deus deixou em Caim. Outros querem saber qual era o espinho na carne de Paulo. Esse grupo de pessoas tem até nome, chicanistas, conhecido aí nos primeiros séculos da igreja por ser aquele grupo de pessoas que querem descobrir aquilo que a Bíblia nunca revelou. Então, o nome desse grupo aí é chicanista. Exatamente isso, é esse nome mesmo, chicanistas. Essas pessoas que querem desvendar os mistérios não desvendados, querem
entrar e descortinar aquilo que o Senhor Deus sequer estendeu para que o homem tivesse condições de chegar a alguma interpretação. Então são apenas produtos de especulações humanas. As pessoas gostam de se ocupar dessas irrelevâncias. Então todo irrelevante gosta de se ocupar de coisas irrelevantes. Tudo aquilo que é irrelevante, as pessoas que não estudam gostam de procurar aspectos irrelevantes para a sua irrelevância, que não é o caso dos senhores e senhoras que estão trabalhando arduamente neste curso de formação e crescimento na fé. Então, esses críticos aí são esse tipo de gente que não sabem absolutamente nada, mas vivem como se soubesse praticamente de todas as coisas, inclusive das que estão na terra, no céu e abaixo da terra. Mas na realidade são apenas críticos desprovidos de verdades essenciais e vão construindo suas anedotas aí de acordo com o seu a sua mera especulação. Então, os críticos são este segundo grupo. E a ciência também aí é uma grande inimiga, vamos dizer assim, das questões relacionadas à fé. A ciência, claro que vai tentar comprovar fatos, o que não vai conseguir, porque é uma questão de fé. A nossa vida ela é construída, a nossa fé ela não é construída com bases científicas e provas documentais. Muitas vezes a nossa fé ela é sustentada como fruto da experiência. E como fruto da experiência é impossível esta fé ter as suas comprovações. A fé ou crê ou não crê. Então, as questões relacionadas a isso, nós ainda estamos nas definições aqui, tá? Então, a fé ela é produto da nossa experiência. A fé não é produto das experiências científicas, resultados, pesquisas, diagnósticos que são dados emitidos por meio das questões relacionadas àquilo que nós cremos. Como é que se explica um homem, depois de 4 dias que estava morto, sair de dentro da sepultura, ali como foi Lázaro? Como é que se explica isso? Se a ciência explicasse, não seria milagre, seria ciência. Mas como a ciência não explica, não é ciência, é milagre. Se é milagre, é produto da fé. Não tem como explicar, apenas vivê-la. Então a fé não se explica, a fé se vive. Se explicasse, não seria fé, seria ciência. Então tenha isso em mente. Então a ciência tenta desconstruir isso aí. A interdisciplinaridade, nós temos aí a teologia. Nós temos aí 4 áreas principais da teologia: a teologia sistemática, a teologia histórica, a teologia bíblica e teologia prática. Então, a interdisciplinaridade. Dentro da apologética, nós temos o estudo da teologia: a teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia bíblica. E poderia agregar aí mais a teologia prática. Então, dentro da teologia, na interdisciplinaridade, dentro das questões da apologética, é necessário que nós tenhamos conhecimento básico, principalmente conhecimento, nem que seja básico, do que é teologia histórica, teologia sistemática, teologia bíblica e teologia prática. Se nós não tivermos este conhecimento, porque a apologética ela perpassa dentro dessas questões, a isto nós damos o nome de interdisciplinaridade. Então a apologética ela está dentro com a sua interdisciplinaridade, precisa conhecer aquele estudante de apologética, a teologia histórica, a teologia sistemática, a teologia bíblica e a teologia prática. Do contrário, será apenas uma pessoa que está susceptível cada vez mais a ser minado e ter os seus argumentos caídos diante das tempestades de ideias e exposições argumentativas daqueles que são ateus, críticos e também
aqueles que são cientistas. Então, a transversalidade, dentro da transversalidade aí, observe que a interdisciplinaridade. Agora, a transversalidade. O que é transversal? Dentro do aspecto educacional, temos aí temas transversais, que são temas que têm valor relevante e que são agregados à matriz curricular. Porém, são temas transversais. Por exemplo, eu poderia colocar por um exemplo, apenas um exemplo. Dentro de todas as disciplinas de uma grade curricular do ensino básico, ensino médio ou ensino superior, se agregasse aí, por exemplo, educação no trânsito. Então, uma disciplina, educação no trânsito, para estudantes do ensino médio. Então, esta disciplina poderia ser um tema transversal também, tanto quanto as questões da diversidade que tem entrado aí como proposta transversal dentro da matriz curricular de algumas instituições. Então, a transversalidade aborda os temas gerais, a transversalidade aborda a sua dimensão prática e a transversalidade traz uma resposta da fé. A transversalidade aborda temas gerais, aborda a dimensão prática da teologia propriamente dita em sua aplicação, e aí poderia agregá-la também a interdisciplinaridade como a teologia prática. Então, a transversalidade, dimensão prática, temas gerais, dimensão prática e resposta da fé. Então, são apenas aspectos introdutórios. Então, no capítulo 1, um argumento em favor de Cristo. Um argumento em favor de Cristo. Dentro do nosso conteúdo, o comentarista faz uma citação aí do Barclay. E no primeiro momento, todos são instigados a dar uma resposta sobre a fé. No primeiro momento, todos são instigados a dar uma resposta sobre a fé. O que seria isso? No primeiro momento, quando as pessoas aceitam não, porque ninguém aceita, na realidade Jesus é quem nos aceita. Quando Jesus nos aceitou e gerou em nós essa consciência de que fomos aceitos por Ele e agora temos uma vida devotada para o Senhor, dentro disso nós vamos perceber que uma pessoa recém-convertida, ela é incisiva muitas vezes nas suas abordagens, na sua defesa, de certa forma até um pouco descontrolada quando ela quer que todos creiam como ela crê. Então isso, de certa forma, tenta até impor, é como se fosse impositivo, é como se ela de fato está correta, sim, mas só que a forma dela abordar e apresentar a sua defesa nesse primeiro momento é até um pouco, de certa forma, truculenta e até um pouco incisiva demais, ao ponto de fazer com que as pessoas passem a acreditar que ela é dona da verdade e ninguém mais tem. E, na realidade, quem está em Cristo não é que é dono da verdade, porque ninguém é dono de Jesus, e Jesus é a verdade. Mas ser dono da verdade não, mas estar com a verdade, isso aí, sim. Então, eu não sou dono da verdade, mas estou com ela, e a minha convicção desta verdade faz com que eu tente impor, mas isso pela inexperiência, pela ainda desorganização de conhecimento, eu quero inserir isso a qualquer custo na mente das pessoas. Isso não vai funcionar. Então, somos instigados a dar uma resposta da nossa fé nesse aspecto. Um segundo momento aí, as respostas já são mais brandas, ou seja, o sujeito ele chegou. Aí nós vamos lá naqueles objetivos iniciais lá dos quais eu elenquei. Ele chegou, ele não sabe de nada, então ele vai querer defender a sua fé sem ensinamento. Ele vai ter alguns problemas. Não é que ele esteja errado, mas ele terá alguns problemas. Nesse primeiro momento, ele ensinou. A apologética é ensinar os objetivos. Ensinar o quê? A respeito de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? O que Jesus faz? Quais são qual é a sua natureza? O que o Senhor tem para nós? Então, nesse segundo momento, as respostas, a pessoa agora já, os objetivos iniciais lá, ensinou, agora ela já aprendeu. Então ela aprendeu, agora ela vai o quê? Rejeitar. Rejeitar o quê?
vai rejeitar aquilo que não é correto, mas só que agora ela já tem mais consciência, pois as definições da sua fé e crença já estão mais fundamentadas. Por esta razão, nós vamos compreender o quanto é importante o estudo da apologética. O estudo da apologética. Agora, em se tratando de apologética, nós precisamos construir uma cosmovisão. Uma cosmovisão. Que cosmovisão é essa? Nós precisamos construir essa cosmovisão. Dentro dessa cosmovisão, nós temos uma estrutura como se fosse uma pirâmide. Nós temos aí 4 passos: os axiomas, a razão, os fatos e a cosmovisão. Os axiomas, a razão, os fatos e a cosmovisão. Vou repetir: os axiomas, a razão, os fatos e a cosmovisão. É por isso que a razão está aí no nosso conteúdo e é apresentada algumas questões quando 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, é necessário que tenhamos conhecimento para dar razões, apresentar as razões pelas quais nós cremos. Em outras palavras, parafraseando, poderia ser isso. Então, o que são os pressupostos? O que são os axiomas? Axiomas são os pressupostos. Axiomas são os pressupostos. Dentro desses pressupostos, nós já vamos explicar, a razão é a lógica, ou raciocínio, primeiro. Então, os axiomas, depois a razão, que são a lógica e o raciocínio, depois os fatos, que são os dados que vão me fortalecer dentro daquilo que estou estudando, e a cosmovisão. O que é isso? São as conclusões. Primeiro, os pressupostos, depois a razão, depois os dados, depois as conclusões. São estes pontos aqui. Aí nós vamos começar a construir uma cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, dentro dessa proposta de cosmovisão cristã, nós temos aqui o conceito e o fundamento. Dentro da cosmovisão cristã, nós temos o conceito e o fundamento. E dentro desse conceito e o fundamento, nós vamos trabalhar os nossos pressupostos. E aí eu poderia ir para 2 pressupostos iniciais. 2 pressupostos iniciais. Primeiro pressuposto inicial: crer que Deus existe. A minha cosmovisão cristã será construída a partir desse primeiro pressuposto inicial: crer que Deus existe. Então, isso é fundamento. Se não for por este fundamento e por esta pressuposição, eu não preciso estudar mais nada, porque eu não vou chegar a lugar algum. Primeiro pressuposto inicial da apologética cristã para a construção de uma cosmovisão, ou seja, uma forma de ver, de percepção de mundo, do ponto de vista da nossa fé cristã, é crer que Deus existe. É o primeiro pressuposto. E segundo pressuposto inicial é que ele se revela por meio da sua palavra. Então, Deus existe? Sim. Eu creio que ele se revela por meio da sua palavra? Sim. Então, eu tenho os pressupostos iniciais que são capazes agora de me levar à manutenção da minha fé e construção da minha cosmovisão cristã e, por assim dizer, um defensor daquilo que são as questões bíblico-doutrinárias apresentadas nas Escrituras. Então, são esses pressupostos aqui. A questão da lógica, a lógica é um sistema dentro da questão da razão, a lógica e o raciocínio. A lógica é um sistema em forma de regras para raciocínio, que tem como fundamento 3 princípios. Percebemos aqui quais são esses 3 princípios. Primeiro, o princípio da identidade. Segundo, o princípio da contradição. E terceiro, o princípio do terceiro excluído. O que isso é? Primeiro, princípio da identidade, princípio da contradição e do terceiro excluído. O princípio da identidade diz o quê? Preconiza que se qualquer enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Princípio da identidade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Princípio da identidade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Se qualquer enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. É a identidade. Segundo, princípio da contradição. Preconiza que nenhum enunciado pode ser verdadeiro e falso. Ou seja, vamos lá. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, esse é um princípio da identidade. O princípio da contradição vai validar o princípio da identidade. Em qual aspecto? Ele está dizendo que ele é a vida. Se ele é a vida, como é que pode ele ser a vida, morrer? Se ele é a vida e ele morreu e permanecesse morto, logo o enunciado do princípio da identidade não seria verdadeiro, seria falso, porque ele morreu. Então, se ele morreu e não ressuscitou, então é porque o princípio da identidade, quando ele diz que ele é a vida, mas se a vida está morta, então como pode ele ser verdadeiro? Logo, cairia em contradição. O princípio da contradição. Nenhum enunciado pode ser verdadeiro e falso. O que acontece? Jesus Cristo morreu. Sim, morreu. Mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou e está vivo para todo sempre. Aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: eu que vivi fui morto, e eis que estou vivo. Observe, eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, não só ele está vivo, como tem a chave da morte, ou seja, a autoridade. Tudo passa por ele. Quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, toda a autoridade, exousia, toda a autoridade. Eu sou o autor e consumador, ou seja, ele cria e ele finaliza. Princípio da identidade. Se qualquer enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo: eu sou verdadeiro, eu sou o caminho verdadeiro, eu sou a verdadeira vida e eu sou a verdade manifestada na vida. E, portanto, é impossível que haja contradição. Então, o princípio da contradição valida o princípio da identidade. Nenhum enunciado pode ser verdadeiro e falso. Ou seja, se ele diz que é a vida, ele não pode ser considerado falso. Por quê? Porque se ele vive para todo sempre, então é porque a vida nele é verdade. E, portanto, Jesus Cristo, pelo princípio da identidade, pelo princípio da contradição, valida-se a sua identidade. Se é verdadeiro, logo é verdadeiro. Se é vivo, logo, se é vida, logo está vivo. E se ele é caminho, logo ele é o único meio pelo qual se chegará a Deus, porque ele é mediador. E a prova disso, nas Escrituras, nós temos várias passagens bíblicas. Então, ninguém pode dizer: Jesus Cristo não é a vida. Porque negar que ele está vivo é impossível. Ou melhor, pode ser negado que ele está vivo. Mas só que a negação da sua existência não anula a verdade da sua eternidade. Ele continua vivo mesmo não crendo na sua ressurreição. Ele continua vivo. Princípio da identidade validado pelo princípio da contradição. E princípio do terceiro excluído. Um enunciado ou é verdadeiro ou é falso. Então, há provas que concluem a existência e permanência e vida e eternidade de Jesus, sim. Então, princípio do terceiro excluído. Isso é uma questão lógica. Princípio da identidade. Então, se você nega que Jesus Cristo não está vivo, é porque você está dizendo que ele está morto. E se você está dizendo que ele está morto, então você está anulando o princípio da identidade. Se você está dizendo que ele está vivo, você está com o princípio da identidade, mas o princípio da contradição vai apresentar que ele, Jesus Cristo, continua vivo. Então, um enunciado não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou ele é vivo, ou ele está vivo na eternidade e está presente em nós em espírito e em verdade, ou ele não está vivo na eternidade, não está presente em nós em espírito e em verdade. Então, não há meios termos. Então, dentro ainda dessa cosmovisão cristã, alguns principais questionamentos aí são oriundos da criação, relacionados à criação, à queda e à redenção. Alguns principais questionamentos. A cosmovisão cristã, dentro das questões da apologética, ela procura transformar
pessoas e famílias eliminando as tendências naturais lá descritas lá atrás, tendências naturais descritas na Bíblia. A nossa tendência natural enquanto ser humano é revidar, é vingar, é tomar partido. As tendências naturais são eliminadas quando a cosmovisão cristã é construída em nós, fazendo com que nós, ao eliminarmos essas tendências naturais, façamos o que Jesus mandou fazer. Se o teu inimigo tiver, se o teu perdoa o inimigo, se alguém te forçar a andar 1 milha, anda com ele 2, se alguém bater no seu rosto, dá a ele a outra face, e por aí vai, tantos outros textos, exemplos. Paulo, Romanos capítulo 12, Paulo fala muito disso: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá de beber, e fazendo assim você vai amontoar brasas sobre a cabeça do seu adversário. Então, a cosmovisão cristã, uma vez construída por meio da apologética, vai fazer com que nós desconstruamos as nossas tendências naturais, eliminando-as da nossa vida. E a cosmovisão cristã transforma as comunidades e culturas, e isso nós criamos, a partir daí, a nossa identidade cultural, que aí é a forma como vivemos entre as pessoas em sociedade, e a identidade celestial, a forma como vivemos com as pessoas em sociedade, refletindo esses nossos aspectos comportamentais na eternidade. O que Paulo diz aos Filipenses: nós esperamos estar com o Senhor, porque a nossa pátria está nos céus, porque nós somos cidadãos do mundo, cidadãos dos céus, cidadãos na eternidade. A razão da sua fé, Hunt diz que qualquer fé que não for fundamentada na razão, apoiada em evidências. Então, dentro desta percepção da apologética, dentro dessa construção da cosmovisão cristã, dentro da proposta da apologética cristã, nós temos aí, como nós havíamos dito, nós temos os axiomas, que são os pressupostos, nós temos a razão, que é uma questão lógica e de raciocínio. O comentarista pontua algo nesse sentido da questão lógica e do raciocínio, e esta questão da razão, que é lógica e raciocínio, dentro das questões lógicas nós temos os nossos apontamentos, que como sistema em forma de regras para raciocínio, que tem como fundamento 3 princípios. Esses princípios é o princípio da contradição, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade, o princípio da contradição e o princípio do terceiro excluído. Esta é a questão os princípios que estão dentro das observações lógicas. Então, as questões lógicas estão pautadas e ancoradas dentro das questões da razão. Então, a razão e os fatos, e também que são os dados. Esses dados são aquilo que é relatado, o que é relatado na história, e ser relatado na história, e vamos voltar mais uma vez à parte anterior da qual argumentamos aqui, a interdisciplinaridade da apologética, estudando dentro da interdisciplinaridade a teologia histórica, a teologia sistemática, a teologia bíblica e a teologia prática. Então, dentro desses dados, principalmente da teologia histórica, é que nós vamos compreender e também firmar e fundamentar mais a nossa percepção e a nossa cosmovisão cristã. E essa cosmovisão, agora, os pressupostos iniciais aí que nós falamos, crer que Deus existe e que se revela por meio da sua palavra, esses pressupostos, eles são distribuídos em várias partes. E aí eu vou aqui citar alguns pressupostos, e depois isso aqui é para que também se avance e aprofunde nas pesquisas e estudos a respeito do que nós vamos falar aqui como aspectos introdutórios. Primeiro, pressuposto metafísico, pressuposto sobrenatural, pressuposto revelacional, pressuposto da verdade, pressuposto do exclusivismo, pressuposto da linguagem, pressuposto hermenêutico, pressuposto histórico, pressuposto metodológico.
Dentro do pressuposto metodológico, nós temos o método especulativo, indutivo e o místico. Então, só para se aguçar um pouco mais aí o nosso aprofundamento dentro desses conteúdos aqui. Aí eu poderia apresentar algumas principais cosmovisões opostas à fé cristã. Poderia falar aqui do pluralismo religioso. Que é isso, pluralismo religioso? São as questões do que vem dizendo que tudo é válido, todo mundo pode tudo é possível sim, é possível viver da forma como quiser. O pluralismo, todas as religiões salvam, todos os caminhos levam a Deus e por aí vai. Pluralismo religioso. O relativismo, não existe nada absoluto. Não existe nada absoluto. Lembre-se dos 3 princípios lógicos da lógica lá. Princípio da identidade, princípio da contradição, princípio do terceiro excluído. Então, ou algo é verdadeiro ou algo é falso. Então, não há relativismos quanto a isso. Então, mas o relativismo também é aí uma cosmovisão oposta à fé cristã. O inclusivismo. O que é o inclusivismo? Ou seja, incluir tudo, ou seja, tudo pode, inclui tudo, fica do jeito que você quiser, dessa forma aí tá bom, Deus é amor e Ele ama todo mundo e vai aceitar todo mundo fazendo o que todo mundo bem quiser e por aí vai. Inclusivismo. Só um detalhe, que o cristianismo é religião exclusivista. Embora Jesus Cristo não seja excludente, mas há critérios para estar com Ele. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então há critérios. Então o cristianismo é religião exclusivista. Não há salvação fora do Cristo. Não há. Então é religião exclusivista. Não há salvação fora do Cristo. Então, o que há em Jesus não é excludente. Ele aceita todos, mas ele tem critérios para que estas pessoas que lhe receberam tenha uma forma diferente de agir e viver em sociedade com reflexos para a eternidade. Então, o cristianismo é religião exclusivista. Não há salvação fora do Cristo. Então, o Cristo não é excludente. Salvação é para todos, mas nem todos. O desejo de Deus é que todos se salvem. Paulo disse isso a Timóteo. O desejo que Deus tem é que todos os homens sejam salvos. Então, o desejo de Deus é um, mas se isso vai acontecer, aí não é com ele. Isso aí vai da aceitação e recepção de cada um em relação às suas verdades. O ateísmo é a negação da existência da divindade. O deísmo, que é também uma questão oposta à fé cristã. O deísmo prega a transcendência de Deus, maximiza a transcendência e minimiza a sua imanência, ou praticamente reduz. A transcendência de Deus é um conjunto de atributos que ele ressalta superioridade sobre tudo e sobre todos. Dentro da transcendência está a imanência, a eternidade, a infinitude e a imarcessibilidade. A eternidade, infinitude, imanência e imarcessibilidade. Dentro da imanência está a inseparabilidade de Deus para com a sua criatura, que a imanência de Deus é esta, é a inseparabilidade dele para com a sua criatura. Então, Deus é transcendente, está sobre tudo e sobre todos, mas o deísmo diz que Deus criou o homem e abandonou as suas misérias no planeta, e não é isso. Deus, ele é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Ele é um Deus que está sobre tudo e sobre todos, contudo se relaciona com a sua criatura todos os dias, quando essa criatura assim o deseja relacionar-se. Isto nós chamamos de imanência. O panteísmo, que é a doutrina que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. O paneteísmo diz que tudo em Deus. Enquanto o panteísmo é tudo é Deus, o paneteísmo é tudo em
Deus. E o politeísmo, que é a crença na existência de várias divindades. O naturalismo, que é a crença apenas nas questões naturais, desvinculando-se completamente das questões espirituais, metafísicas e sobrenaturais. O agnosticismo, que é a negação da possibilidade do relacionamento com Deus. Ou seja, Deus existe? Sim, ele existe, mas é impossível conhecê-lo. Não há possibilidade, agnóstico, não há possibilidade de relacionamento com ele, de conhecê-lo. É impossível, dentro da proposta agnóstica. E o islamismo como uma religião que muito cresce no mundo, tendo aí as suas projeções voltadas para o seu fundador e idealizador. Então, são estes aspectos aí que nós tínhamos aqui para trabalhar com todos os senhores, senhoras e senhoritas. A questão da verdade é elencada em nosso conteúdo. A verdade, ela existe, ela é absoluta. A negação da verdade não anula a existência da mesma. Embora alguém não creia que exista, a não crença não anula a realidade dos fatos. A verdade, ela está aí para que todos a recebam e a apliquem na sua vida. Então, isso são apenas aspectos introdutórios dentro dessas questões da apologética. Então, continuem estudando, continuem buscando a razão da sua fé, continue buscando as questões relacionadas à interpretação e compreensão e construção da cosmovisão, continue estudando a apologética do ponto de vista da interdisciplinaridade, tendo a teologia histórica, sistemática, prática e bíblica, procure compreensão das questões relacionadas à apologética no sentido da aplicação das verdades e da verdade essencial em Cristo. Então, seminaristas do Ministério Fé e Família, aqui é um resumo desta primeira aula. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe o pastor Luiz e toda a sua equipe de trabalho do Ministério Fé e Família. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.